Escolhas que parecem fáceis até você pensar 3 segundos. Esse será o nosso jogo de hoje. E eu te aviso algo desde o primeiro segundo, para você não fugir. Vou tomar decisões que, em teoria, qualquer um resolve num piscar de olhos. Mas vou lhes dar 3 segundos extras. E esses 3 segundos são exatamente o lugar onde a segurança derrete, as certezas se dobram como papel molhado e, de repente, você descobre que óbvio nunca foi tão óbvio. Eu me considero uma pessoa que decide rápido, prática, eficiente, zero drama. Essa é a versão que eu gosto de contar para mim mesmo. A realidade é que perguntam com gelo ou sem gelo. E eu fico olhando para o copo como se fosse uma câmera de segurança me julgando. Hoje vou admitir em público. Decisões fáceis me intimidam quando eu penso 3 segundos. E vou provar. Vou enfrentar uma fila de escolhas supostamente ridículas. Vou raciocinar como se minha reputação dependesse disso. E no fim vou ficar com uma resposta. Você também vai jogar. Porque cada escolha eu vou lançar na sua cara, para você comentar. Eu teria escolhido X por Y. E depois poderemos descobrir se fazemos parte da maioria razoável ou da minoria brilhante, caótica e possivelmente equivocada, que mesmo assim a gente ama. Se te parece um trato justo, respira fundo. Conta 1, 2, 3. E você já está preso comigo. Primeira escolha. Pão recém-assado grátis, todos os domingos ou 10 minutos extras de sono. Todas as manhãs de segunda a sexta. Fácil, você diz. O pão, porque o pão estala e cheira a infância e a domingos com mesa comprida. Ou o sono, porque sono é ouro líquido que ninguém te devolve. 3 segundos. E aparece a maldição. Os domingos com pão grátis implicam que eu, um animal preguiçoso de fim de semana, tenha que lembrar de sair para buscá-lo. Se eu esqueço, perco. Se eu vou, volto com 4 baguetes, porque já que vim. Resultado. Segunda com migalhas pela cozinha. Terça de torradas involuntárias. Quarta, com vergonha de dizer ainda tenho pão de domingo. Já os 10 minutos extras de sono toda manhã parecem um microprêmio constante. Mas se você soma, você entrega quase 1 hora por semana ao nada. E além disso, a mente sabe que tem 10 minutos e usa para negociar com o despertador como se fosse a Uno da insônia. Eu decido pelo pão grátis aos domingos, mas com uma cláusula secreta, meu eu do futuro coloca um alarme que diz pão ou o acordo é cancelado. E você? O que faria? Comenta aí, porque eu suspeito que o Clube do Sono vai organizar uma marcha pacífica na minha porta. Segunda escolha. Poder lembrar instantaneamente o nome de qualquer pessoa que te apresentem. Para sempre. Ou nunca mais tropeçar naquele ladrilho assassino em frente à sua casa. Aparentemente é fácil. Todos odiamos o oi. Você, amigo. Campeão, craque de emergência, lembrar nomes te faz parecer atento, elegante, um adulto, funcional. Mais 3 segundos e eu ouço meu cínico. Se eu lembro todos os nomes, também vou lembrar de propósito os daquelas pessoas com quem eu não queria falar jamais. E então eu fico sem a desculpa de foi mal, sou péssimo com nomes. É útil sim, mas me condena à responsabilidade social. O ladrilho, por sua vez, humilha com precisão cirúrgica. Sempre que eu levo café, sempre quando visto branco, sempre quando chove e estou atrasado. Nunca mais tropeçar, sou a paz doméstica, a dignidade restaurada. Mas vou confessar algo. Eu gosto da comédia involuntária que o ladrilho produz na minha vida. É meu slapstick íntimo, meu lembrete de que a gravidade manda. Eu escolho lembrar os nomes. Aceito me tornar aquela pessoa que diz, Paula, né? Prazer te ver. E a Paula pensa ele lembrou de mim. Talvez me aprecie. E eu só ganho pontos de humanidade. Se você salvaria seus tênis da vingança do ladrilho, me diz. E talvez a gente organize uma vaquinha para pavimentar minha calçada. Terceira escolha. Botão de desfazer de 10 segundos. Para tudo o que você envia ou publica no digital. Ou botão de desfazer de 10 segundos para tudo o que você disse em voz alta. Viu o truque? É fácil escolher o digital. Todos nós já mandamos mensagem no chat errado. E-mail sem anexo. Story com um erro que grita em maiúsculas. O botão salvaria reputações e empregos. Mais 3 segundos. E chega a lembrança do bom dia.
Senhora que saiu, bom dia. Senhora, não, perdão, senhor. Para alguém que claramente era um senhor com bigode histórico. 10 segundos para desfalar seria a magia negra da cortesia. Diplomacia instantânea, o sonho de quem pensa mais rápido do que o filtro. O digital deixa rastro sim, mas o oral deixa eco na sala. Aqui, eu me quebro. Eu me vejo apertando o ar, gritando para o tempo CTRL, Z enquanto minhas palavras giram como mosquitos. Eu escolho desfazer o oral. Prefiro mandar um e-mail com um erro e viver com a vergonha pública do que ver a cara de alguém se amassar por uma frase torta. Além disso, dá para editar tweet. O editor de bocas ainda não inventaram. Quarta escolha. Saber sempre qual é a fila que anda mais rápido em qualquer lugar do mundo, ou ter sempre um guarda-chuva à mão justo antes de começar a chover. A intuição pede fila rápida, porque tempo é a moeda mais cara. 3 segundos. E eu lembro que se eu mudo para a fila que anda, então, pela lei universal da ironia, aquela fila para e a outra acelera. E eu termino protagonizando uma tragicomédia em câmera lenta. O guarda-chuva é menos glamouroso, mas é carinho, logístico, te protege, te prevê, evita aquele resfriado que chega como convidado sem RSP. Além disso, chegar seco a uma reunião te dá 10 de carisma. Eu escolho o guarda-chuva. Você é de filas? Prometo te cumprimentar da minha bolha impermeável com um sorriso de quem venceu as nuvens. Quinta escolha. Comer o que quiser sem engordar 1 grama ou, finalmente, entender todas as instruções de aparelhos e contratos na primeira leitura. Comer sem engordar soa paraíso com buffet aberto. Entender contratos soa adulto que paga impostos sem lágrimas. 3 segundos e aparece o lado escuro. Se eu posso comer sem consequências físicas, talvez eu me torne um cidadão com vitalidade de koala pós-festa. O corpo é honesto. Te avisa com pequenos sinais que você abusou do açúcar da felicidade. Entender tudo, por sua vez, é superpoder silencioso. Imagina abrir a caixa do robô aspirador e finalmente compreender como programa Low para não tentar se suicidar da escada. Imagina ler um contrato de internet e detectar a armadilha do compartilharemos seus dados com Marte. Imagina explicar aos seus pais que, sim, aquele botão era o botão. Eu escolho compreender, a pizza continuará me amando. Mas agora, eu saberei dizer quando... Sexta escolha. Teletransporte limitado para qualquer lugar do mundo com 1% de probabilidade de aparecer 2 centímetros à esquerda de uma parede sólida, ou falar todos os idiomas humanos perfeitamente. Sem sotaque. Fácil, você diz. Idiomas. Confiar o corpo a um percentual, ainda que soa a roleta russa geográfica. 3 segundos e eu começo a sonhar. Café da manhã em Kyoto, almoço em Oaxaca, pôr do sol em Reykjavik, dormir em casa. O 1% me assusta. Mas também me lembra que todo dia já aceitamos percentuais absurdos, sem perceber. Atravessar a rua, subir num ônibus, comer alface mal lavada. Além disso, se eu falo todos os idiomas, viajo igual, mas a viagem física continua sendo uma odisseia, e minha vontade nem sempre vence o tempo e o dinheiro. Eu me rendo ao desejo primitivo de me mover como pensamento. Eu escolho teletransporte, prometo não me emparedar. E se você escolhe idiomas, vamos de dupla. Você negocia e eu apareço com as malas. Sétima escolha. Um clone seu, com sua mente e seu humor. Ou uma versão sua que existe só para fazer as tarefas chatas e que nunca reclama. 3 segundos. E o clone me olha com meus próprios olhos e diz: hoje eu jogo, e você lava a louça. E a negociação seria uma comédia infinita de espelhos. A versão tarefas, por sua vez, parece um anjo sindical. Passa roupa, limpa, organiza, paga impostos, e eu mantenho a culpa sob controle porque o propósito dela é esse. Nasceu para liberar minha agenda. Aqui eu decido sem dor. Versão tarefas. Em troca, dou feriados, porque até herói invisível merece descanso. Oitava escolha. Que todos acreditem em você. Sempre que você diz, não estou com fome, ou que nunca mais ninguém te pergunte seus planos para o futuro. 3 segundos, e eu reconheço que sempre digo, não estou com fome, e depois desaparece meia porção. Só para provar,
E as pessoas me olham como se eu tivesse negociado mal com meu estômago. Mas a pergunta sobre o futuro é uma auditoria existencial disfarçada de cortesia. E às vezes chega no domingo, às 8 da noite, quando você mal sobreviveu a semana. Eu escolho abolir essa pergunta. Se querem saber meus planos, que vejam minhas pequenas vitórias, a planta que não morreu, o arquivo com nome decente, o cochilo heróico de 17 minutos que salvou o dia. Nona escolha: saber exatamente o momento de ir embora de uma festa ou saber exatamente o momento de ficar um pouco mais... Essa é a decisão fácil que vira armadilha nos 3 segundos. Porque ambas são artes finas. Ir embora na hora é escapar da decadência. Sobreviver ao ponto em que os petiscos viram relíquias e o volume deixa de ser música para virar conversa em maiúsculas. Ficar um pouco mais é não perder um instante em que tudo encaixa. A mesa inventa coreografias e alguém conta uma história que muda a sua semana. Eu penso e concluo. Saber quando ficar um pouco mais... Porque a vida deixa pistas discretas e eu as perco por sair no piloto automático. Prefiro errar por excesso de presença do que por ausência ansiosa. Se você é da fuga elegante, me ensina sua técnica. Eu preciso... 10ª escolha. Escolher sempre a resposta que te faz ficar bem na foto ou a resposta que você realmente pensa, mesmo que soe estranha. Toma 3 segundos para olhar no espelho. Quantas vezes respondemos bem? Tudo bem quando tudo estava como uma gaveta de meias que não combinam. Parece fácil dizer honestidade radical, mas a convivência também é uma coreografia de gentilezas. Minha regra... dizer o que penso com uma camada de amabilidade honesta. Eu escolho estranha bem explicada, a que não busca incendiar nem agradar, mas conectar. Se soar áspero, coloco o contexto. Se escapar áspero, peço desculpaos. E você? O que faz? Escreve aí. Talvez eu roube uma frase sua para as próximas reuniões de família. Aqui a gente poderia terminar, mas o jogo ganha sabor quando subimos a temperatura. Vamos às escolhas que parecem fáceis até você pensar 3 segundos e depois outros 3. Por puro medo de se equivocar em público com graça. Você prefere uma vida sem filas nunca mais? Ou uma vida em que sempre encontra chaves, carteira e celular na primeira tentativa? Eu ia assinar sem filas, com sangue simbólico. Mas 3 segundos? E lembro que muitas filas são rituais de paciência compartilhada, em que, embora ninguém admita, sentimos que participamos da mesma prova. Encontrar tudo de primeira, por sua vez, repara minha relação com o tempo perdido, procurando objetos. Tempo que eu poderia investir em aprender uma música nova, ou ficar olhando a água ferver com aquela satisfação zen. Eu escolho encontrar tudo. De quebra, abandono o alguém, viu minhas chaves, que transformou meus amigos em arqueólogos involuntários. Você preferiria que todos os semáforos ficassem verdes quando você se aproxima, ou que todo elevador te esperasse no seu andar quando você chama? É óbvio, escolher os semáforos. Você é o mago urbano. O fluxo se abre diante de você como se fosse um personagem com poderes. Mas 3 segundos e eu vejo o caos colateral. Eu passo feliz e quem vem do outro lado amaldiçoa o universo e o algoritmo. O elevador, por sua vez, é um pequeno milagre de arquitetura que, quando chega na hora, te faz crer numa cidade organizada. Eu escolho o elevador. Se além disso, ele não para em cada andar, onde ninguém sobe nem desce. Eu prometo organizar uma festa de inauguração anual para ele. Você preferiria que o café da manhã sempre tivesse a temperatura exata, ou que seu banho matinal nunca fizesse o show de frio? Morno, fervendo, morno de novo, surpresa gelada? Eu me inclino pelo banho estável. Um café levemente frio é triste, mas bebível. Um banho caótico arruína sua paciência, requém, caragada, e te deixa com o... Por que o mundo é assim? Que não deveria começar antes do café. Eu escolho banho em paz. Se você escolhe café perfeito, a gente se organiza. Eu tomo banho bem e levo um para você. Passamos agora às escolhas com armadilha emocional. Você preferiria que ninguém mais te interrompesse enquanto fala ou aprender a interromper com graça quando realmente é necessário? A primeira parece civilizada. A segunda exige técnica. Mas 3 segundos e eu admito que às vezes eu me escuto falar, dou voltas como um balão preso numa cadeira. E eu agradeceria que alguém cortasse com carinho. Eu escolho aprender a interromper com graça. Desculpa. Estou entendendo. Mas talvez a gente vá por aqui. Uma tesoura suave que economiza tempo
e salva amizades. Você pode escolher a outra e depois me dar permissão para te cortar se você for longe demais no seu próprio monólogo, combinado? Você preferiria sempre ter uma boa história para contar ou saber sempre quando é melhor perguntar, em vez de contar? É fácil dizer história, porque gostamos de ser o foco com um relato que faz rir e abrir os olhos. 3 segundos. E me vem à memória aquelas noites em que alguém fez uma pergunta precisa e a mesa inteira floresceu. Eu escolho saber quando perguntar. Boas histórias chegam sozinhas quando alguém se sente escutado. Agora que já aquecemos, me atrevo com o clássico que enruga estômagos. Você preferiria uma vida em que cada dia é confortável, sem sobressaltos, ou uma vida com incômodos administráveis, mas com uma surpresa boa toda semana? O conforto repetido soa a manta macia. A surpresa semanal soa a coração contente com palpitações. 3 segundos e penso que o conforto contínuo anestesia minhas antenas. Me distrai do presente porque nada se destaca. A surpresa boa me obriga a estar desperto, a não perder o encontro com o improvável. Eu escolho surpresa semanal. Assino a lápis caso o contrato tenha letra miúda. Se você escolhe conforto total, vou te invejar em silêncio quando você estiver vendo série com uma xícara perfeita e um gato que não derrama nada. Vamos a um pequeno experimento mental que decide quão rápido você perde amigos. Você preferiria sempre ter razão nas discussões ou saber sempre quando pedir desculpas a tempo? A primeira promete vitórias que são doces por meio segundo e depois deixam gosto de borracha queimada. A segunda evita incêndios de orgulho e constrói pontes que aguentam mais peso do que parece. 3 segundos e eu já tô pedindo perdão por coisas que ainda nem fiz. Eu escolho saber quando me desculpar a tempo. Eu economizo minutos de Wikipédia para provar pontos e ganho anos de conversa segura. E você? De que lado cai? Se fica com a razão, te mando um abraço da trincheira oposta quando você me lembrar que, mas objetivamente eu tinha razão. Até aqui, tudo brinca com a vida diária. Vamos subir o volume do clímax com escolhas que assustam um pouco. Você preferiria uma oportunidade garantida de cumprir seu projeto mais grande com 5% de risco de perder algo importante no caminho, ou preferiria 1000 pequenas alegrias garantidas sem nenhum risco notável? Mas abrindo mão daquele grande projeto, parece fácil. 1000 alegrias são uma colcha de momentos que sempre aquece. O grande projeto é uma montanha com precipícios. 3 segundos e eu ouço uma verdade que me incomoda. Muitas das pequenas alegrias que eu amo nascem precisamente de estar a caminho de algo grande. O café inesperado porque trabalhei até tarde e vi o amanhecer. A conversa com alguém que também perseguia a sua coisa. O aprendizado que me deixou de presente uma frustração. Se eu abro mão do projeto, abro mão de uma parte secreta de mim. Se eu o abraço com 5% de risco, assino sabendo que nada valioso chegou sem algum tremor. Eu escolho risco medido. Você pode lembrar disso quando eu estiver em pânico pedindo que alguém esconda de mim o botão do desisto. Antes de fechar, quero fazer uma pausa para reconhecer o elefante na sala. Tudo isso parece trivial, até você começar a contar 1, 2, 3. Nesses segundos, se filtra quem você é, o que prioriza, o tipo de pessoa que quer praticar. Não é pão ou sono. É como trato meu corpo e meu eu do futuro. Não é fila ou guarda-chuva. É prefiro ganhar 5 minutos ou não ficar doente por orgulho. Não é desfazer digital ou desfazer oral. É o que me dói mais. O erro que todos veem ou a ferida que deixo sem querer. Pensar um pouquinho não paralisa. Afina, não pensar nunca te transforma num algoritmo que escolhe por inércia. Agora, como nos bons jogos, eu preciso que você participe com suas escolhas nos comentários. Me diga qual te pareceu óbvia no começo e se complicou quando você deu 3 segundos. Me diga onde eu erro com gosto. Se você acha que teletransporte é loucura e irresponsável, me explique em detalhe e talvez você me convença a aprender japonês à moda antiga. E você prefere a coragem de sustentar o que diz mesmo que doa? Conta por quê. Este canal respira melhor quando vocês me contradizem com carinho. Me dão material, me poupam terapia e, sobretudo, fabricam piadas que eu nunca teria encontrado sozinho. Se você chegou até aqui, eu te devo uma última escolha fácil que não requer 3 segundos. Dar like neste vídeo ou, bom, você também pode dar like e pronto, olha que alívio. Se você curtiu brincar de pensar 3 segundos
Inscreva-se agora mesmo, porque vou fazer uma segunda parte alimentada pelos seus dilemas. Vou ler suas propostas na aba Comunidade e nos comentários. E no próximo episódio, vamos colocar para duelar escolhas ainda mais traiçoeiras. Daquelas que parecem óbvias até que alguém pergunta, tem certeza? Inscreva-se. Ative o sininho se não quiser que a vida te pegue no vermelho quando você chegar no semáforo verde. E deixa seu voto em cada uma das decisões de hoje. Eu, por minha vez, vou parar um momento, contar 1, 2, 3 e escolher ficar um pouco mais. Caso nesses segundos apareça aquela outra ideia que faz tudo valer a pena. Obrigado por estar aqui, obrigado por pensar comigo e a gente se vê na próxima decisão que parece fácil. Até você pensar 3 segundos.